E aí, pessoal, chegamos outra vez à segunda unidade curricular. Desta feita, lembrando aos senhores e às senhoritas que a nossa disciplina é Segurança Agrícola Rural e a segunda unidade curricular trata da segurança no transporte de materiais fitossanitários, que são os materiais utilizados como defensivos agrícolas, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a segurança no transporte, armazenamento e manipulação dos produtos agropecuários. Como estão todos? Nessa aula de hoje, nessa unidade curricular de hoje, nós vamos falar sobre as medidas de controle e de segurança no transporte de materiais de produtos agropecuários. Todo mundo sabe que os defensivos agrícolas, conforme foi dito na aula anterior, eles são venenosos. Então, manipular estes equipamentos exige algumas informações necessárias e importantes para que todo mundo saia sem problema nenhum. Você, como técnico de segurança do trabalho que será, tem a obrigação de cuidar desse pessoal. Então, sejam bem-vindos a esta aula e que todos consigam entender da forma que é necessário. No primeiro momento, nós vamos falar sobre o veículo de transporte propriamente dito. Não preciso dizer a todos vocês que esses veículos eles precisam ter menos de 20 anos se tratarem de veículos de grande porte. Evidentemente que precisarão estar em perfeitas condições de uso. Você, como técnico de segurança do trabalho, vai ter que fazer vistorias mediante um checklist para verificar os itens de segurança. E, evidentemente, além disso, vocês vão ter que verificar a CNH do motorista e as condições do veículo. É preciso que vocês acompanhem a ficha de manutenção dos veículos, evidentemente, sob a responsabilidade de oficinas mecânicas credenciadas. As perfeitas condições de uso exigem, inclusive, nenhum defeito de carroceria. Imaginem os senhores, as senhoritas e as senhoras, se houver um prego ou um pedaço de madeira solto na carroceria e esse prego, esse pedaço de madeira, rasgar a embalagem de um produto venenoso. Evidentemente que isso pode trazer alguma consequência às pessoas e ao meio ambiente. Então, para evitar que questões assim possam acontecer, você, como técnico de segurança do trabalho, precisará fazer inspeções prévias e preventivas antes, claro, de que esses transportes sejam carregados com os produtos agropecuários. Além do mais, além da questão de manutenção, você tem que verificar as questões de higienização, questão de limpeza. É preciso que o veículo esteja perfeitamente limpo e higienizado para receber uma carga de produtos agropecuários. Essas questões são muito importantes e precisarão ter toda a atenção dos senhores, das senhoras, das senhoritas, futuros técnicos de segurança do trabalho. Evidentemente que, além do mais, além da limpeza, além da manutenção, é preciso que haja perfeita sinalização desse caminhão, dessa viatura, seja carro utilitário pequeno, seja carro utilitário grande. Se vocês estão acompanhando aí os slides, nós vamos direto para o slide 12, onde você tem aí as dimensões dos rótulos de riscos, tá? Os rótulos de riscos, eles são retangulares e precisam ter dimensões aproximadamente iguais a 30 centímetros por 30 centímetros, se você tratar de carros grandes. Se for carros utilitários pequenos, de 25 a 25 centímetros. Tá? Esses são os rótulos de riscos. Lembrando que os rótulos de riscos, eles apresentam o risco propriamente do produto, que é o risco principal, e se houver um risco adicional, você também tem o risco subsidiário. Você vai ter que ter sinalização do risco principal e vai ter que ter sinalização do risco secundário ou subsidiário. Se vocês estão acompanhando
os slides, vocês vão ver aí no slide 11 uma gravura do lado direito, onde você tem aí as duas placas sinalizando os riscos desse produto que está sendo carregado por esta viatura. Vamos já nos referir a essa numeração que está aí nessa gravura que vocês estão vendo aí no slide 11. Se a gente for lá para o slide 13, vocês observam aí a figura do lado direito. Você tem aí uma representação do rótulo de risco. Eu estou mostrando aí duas gravuras. Acima você está vendo aí um losango com uma caveira desenhada, e embaixo da caveira você tem a palavra tóxico. Abaixo você tem uma fogueira, e embaixo dessa fogueira você tem líquido inflamável. Então você teria acima o rótulo de risco para produtos fitossanitários dos níveis 1, 2 e 3, e aí embaixo para os produtos inflamáveis tipo 1. Observem os senhores que abaixo, no ângulo inferior, você tem um número que a gente chama de classe ou subclasse. Então vocês estão vendo aí no slide 13 um exemplo do rótulo de risco. No slide 14 você tem aí esse mesmo rótulo, só que agora dando destaque ao rótulo subsidiário aí à sua direita. Observem agora que você tem a mesma caveira da figura anterior, lá do slide 13, como risco principal, mostrando na parte inferior, no ângulo inferior, o número 6, que representaria a classe ou subclasse deste risco. Do lado direito você tem o risco secundário, onde você está lendo aí risco secundário, por favor, entendam risco secundário. Então observem os senhores e as senhoritas que no verso inferior, seja no risco principal, seja no risco subsidiário, você vai ter um número representando aí a classe e a subclasse deste risco, tá bom? No slide 15, a gente fala sobre o painel de segurança. Lembro lá da figura do slide 12 que eu mostrei a vocês? É exatamente o painel de segurança. Lá vocês viram um número. Esse número é o chamado número da ONU, tá? O número da ONU, ele tem que ter no mínimo 65 milímetros de tamanho e deverá ser preto em destaque. Se vocês chegarem até o slide 16, vocês estarão vendo aí o que representa esse número da ONU. Ele normalmente é constituído de 6 dígitos, tá? E ele é adotado por todos os países signatários da ONU. O Brasil também adota essa nomenclatura, essa codificação, porque é um país signatário da ONU. Então, o produto fitossanitário do Brasil, agropecuário do Brasil, aquele que tem um certo risco de veneno no Brasil, é o mesmo, terá a mesma nomenclatura deste produto que está sendo utilizado nos Estados Unidos ou em qualquer outro país que seja signatário da ONU. Vocês vão ver aí no slide 16 que isto está posto pela resolução número 420 da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Foi claro, pessoal? Então vejam, os senhores e as senhoritas, que você tem aí toda uma sinalização, toda uma legislação que obriga esta sinalização. Quando você vir essa numeração, você já vai entender o que é que significa. Vejam, por exemplo, o que está aí no slide 18. Do seu lado direito você tem aí um retângulo com a numeração superior e uma numeração inferior. Essa numeração superior, 63, que você está vendo aí, a dezena representa o número do risco e a unidade representa, no caso, segundo o algarismo, representa o risco subsidiário. 63, 6 é o risco principal, 3 é o risco subsidiário. Se você colocar um X antes do 6, esse X representaria que este produto não poderia, sob nenhuma hipótese, ser misturado a água. Então, só para fixar, X63, o X significa que este produto não pode ser misturado com água. O 6 seria o risco principal e o 3 seria o risco subsidiário. Observem que, neste caso, você tem um retângulo de fundo laranja, tá? E a numeração preta
no mínimo de 65 milímetros, como já foi dito anteriormente. Então, o 2783, que está aí nesta gravura do slide 18, representa o número da ONU. 2783, neste exemplo aí, é o número da ONU. Todo mundo aí já sabe o que é o número da ONU. Já disse ali atrás, são 4 algarismos que representam a codificação daquele produto específico. E ele é adotado internacionalmente por todos os países signatários da ONU, inclusive o Brasil. Todo mundo entendeu? Está todo mundo acompanhando as informações que estão sendo postas aqui? Muito bem, aí você vai e pergunta, professor, essa sinalização, ela vai estar onde? Ela vai estar na parte da frente do veículo, na lateral, em uma só, nas duas laterais, na parte de trás, na carga. Onde é que vai estar? Onde é que você tem que fixar esses painéis de sinalização? Se vocês me acompanharem, vocês vão chegar até o slide 24 e você tem aí uma gravura bem interessante que ela mostra tudo isso que eu acabei de falar. Se vocês olharem lá em cima, lá está escrito um produto e um risco só. Se você tiver um veículo utilitário ou se você tiver um veículo grande, de qualquer forma, você vai ter a necessidade do painel de segurança e do rótulo de risco. É bom lembrar que se você tiver um produto só com um único risco, você vai ter que fixar o painel de segurança na lateral do lado do motorista, na frente do veículo para o lado do motorista e na traseira também para o lado do motorista. E toda esse painel de segurança deve constar com os devidos números de codificação. Então, vou repetir. No primeiro caso, você tem um produto só com um único risco, tá? Então, você vai fixar o painel de segurança na lateral esquerda, é aquela que fica do lado do motorista. Na frente, não é no centro nem na direita, é na frente do lado esquerdo e na parte de trás também do lado esquerdo. Lembre-se, a referência é o lado do motorista. Quando eu me refiro ao lado esquerdo, eu estou de frente para a traseira do veículo, tá? Então, o veículo está na minha frente. Na minha esquerda, eu vou colocar todo o painel de segurança na lateral esquerda, aquela que fica do lado do motorista. Se vocês olharem aí na figura, você tem aí mostrando isso bem direitinho. O rótulo de risco, neste caso, para um produto e um único risco, você só vai colocar também na traseira, na frente e na lateral. Uma lateral, tá bom? Só uma lateral. Quantos riscos a gente tem aí? Um só. Quantos produtos? Quantos tipos de produtos? Um só. Nessa situação, a gente usa apenas uma lateral. Aí embaixo, na mesma gravura do slide 24, você tem uma situação diferente. Você tem um produto com 2 riscos, um risco principal e um risco subsidiário. Qual é a diferença deste caso para o caso anterior? Este caso exige que você faça fixação dessas placas nas duas laterais, tá bom? Então, no caso, o painel de segurança você vai ter na frente, na parte de trás do veículo e nas duas laterais, tá? Lembrando outra vez que a placa da frente ela tem que estar do lado do motorista, não é no meio do veículo, é do lado esquerdo, do lado do motorista, a mesma coisa atrás, tá bom? O rótulo de risco não aparece na frente para este caso, ele só vai aparecer nas duas laterais e na parte traseira do veículo. Fui claro? Todo mundo entendeu? Então a gente viu aí duas situações. A primeira situação, um produto só com um único risco. A segunda situação, um produto só com 2 riscos, o risco principal e o risco subsidiário. Fui claro? No primeiro caso, você usa uma lateral só, a lateral do lado esquerdo do veículo. Usa também a parte de trás e a parte da frente. A placa de trás e a placa da frente, as duas estarão voltadas para o lado esquerdo do veículo. Fui claro? A segunda situação, em que você tem um único produto com 2 riscos, o risco subsidiário e o risco principal, você vai utilizar as duas laterais, tá? Além da parte de trás e da parte da frente do veículo. Só isso.
Não, se você for um pouco mais além, aí no slide 25, nós temos agora uma situação diferente. Nós teremos produtos diferentes com o mesmo risco, produtos diferentes com o mesmo risco. Neste caso, nós também vamos usar as duas laterais, a frente e a traseira, só que agora sem números. Por quê? Porque o rótulo de risco também vai estar nas duas laterais e na traseira, mas nesse caso os produtos são diferentes. Então a gente vai ter que identificar cada um dos produtos, nós vamos ter que sinalizar o risco em cada um dos volumes que compõem a carga fracionada. Eu espero, senhores, senhoras e senhoritas, que vocês tenham entendido bem essa sinalização, porque ela é obrigatória e precisa ser considerada sempre. A fiscalização sanitária, ela vai verificar e vai exigir que essa sinalização esteja de acordo com o risco declarado na nota fiscal do seu produto agropecuário. Muito bem, quando você for descarregar o veículo, esse painel de segurança e esse rótulo de risco vão precisar ficar no veículo? Muito bem, você vai mantê-los até fazer a higienização. Quando você fizer a higienização, você limpar todo o veículo, você vai ter que tirar toda essa sinalização. Sobre nenhuma hipótese você vai deixar a sinalização no veículo se ele estiver descarregado, se ele não estiver com produto fitossanitário ou agropecuário em sua carga. Uma questão importante que eu gostaria de chamar aqui, de chamar a atenção de vocês, é que essa higienização ela não poderá ser feita em qualquer lugar. Evidentemente que você não vai permitir que isso seja feito num lago, numa lagoa, no rio, de jeito nenhum. E essa limpeza, essa higienização precisará ser feita num local apropriado, devidamente autorizado pelos órgãos fiscalizadores, e essa água não poderá ser jogada no meio ambiente. Você vai ter que recolhê-la e, evidentemente, fazer um tratamento de acordo com o que está recomendado no próprio rótulo do produto agropecuário. Se tiver alguma dúvida, você consulta o fabricante ou ao engenheiro agrônomo que assinou aquela receita. Fui claro? Tem alguma pergunta a ser feita? E tem mais, para que você faça a manipulação desse material, você tem que exigir o uso de equipamento de proteção individual. Isso inclui máscara, inclui luvas de neoprene, isso inclui avental, inclui todos os equipamentos de proteção para que você não tenha contato direto com esse produto e que não sofra as consequências futuras. O kit de emergência também precisa fazer parte do veículo. Você precisa exigir que haja aí um kit de emergência, inclusive com equipamentos que possam fechar as embalagens em caso de elas rasgarem ou furarem. Tá bom? Aí são 113 slides nessa segunda unidade curricular e você vai poder acompanhar todas essas informações aí que estarão à disposição de vocês, tá certo? Eu estarei presente nos chats para, se possível, tirar alguma dúvida que porventura possa existir, mas o fórum que vai estar lá disponível também vai poder ajudar a tirar essas dúvidas. Vocês, por favor, consultem o seu tutor à distância, ele terá todas as condições para tirar as dúvidas que possam surgir. Esta foi a nossa segunda unidade curricular. Tive muito prazer em revê-los. Espero contar com vocês na terceira unidade curricular. Até logo, pessoal!